de ser um contatado, olhando sua vida no geral, foi bom ou ruim? Chegou a atrapalhar alguma coisa na sua vida? Atrapalha no seguinte sentido. Tem uma coisa bem, bem louca aqui. Atrapalha assim. Atrapalha quando você vive uma vida absolutamente ligada ao físico. Quando você vive uma vida em que você só pensa no seu umbigo. Quando você vive uma vida quando você não tem, na verdade, amor. Empatia. Né? Empatia. Eu vi até, cara, eu tava assistindo hoje, inclusive, o negócio do Danilo Gentili, lá do comediante, e ele tava falando exatamente sobre isso. O amor tem que ser prática. Não tem que ser lá, falado. Tem que praticar. É legal, até ouvi o Danilo Gentili falando sobre isso. Então, o que acontece? A parte boa, na verdade, é porque você não se sente só. Isso é uma parte incrível. Primeiro, assim, às vezes não é muito legal porque você é moleque, você é adolescente, você vai fazer algumas coisas e você efetivamente, quem tem contato sabe do que eu vou falar. Você é frequentemente, você se sente vigiado. Mas é um vigiado, não é um vigiado ruim, não é um vigiado ruim. Você se sente toda vez vigiado. E aí quando você é adolescente, você é moleque, você vai fazer algumas molecagens, algumas traquinagens, tem sempre uma coisa ali, Marcos, ó, o caminho não é esse, não é aquele. Então, assim, isso sempre acontecia. Nesse quesito, é uma coisa que é um pouco desconfortável. Mas o lado, muitas vezes, que de repente eu posso interpretar agora aqui, que você me perguntou se é bom ou não é bom, eu não achava muito bom. Eu vou te dar um exemplo. Saio para trabalhar, isso me marcou muito. Acontecia muito o que eu vou falar, mas essa me marcou muito. Uma vez que eu estava pronto, paletó, gravata, saí para trabalhar, já contei isso em outras lives. Estava atrasado, inclusive, como sempre. E aí eu tô para entrar no meu carro, eu morava numa vila. Aí tinha uma mulher tomando sol ali na vila, era uma vilinha fechada que eu morava. E veio uma voz assim para mim: coloca a mão em cima da ferida da mulher. A mulher estava ali com o marido, ela estava com uma ferida exposta na perna, né? Depois eu descobri que ela era diabética, inclusive acho que tipo 2. E, Marcos, simplesmente imposta a mão ali, fecha os olhos e imposta a mão e deixa o resto com a gente. Cara, eu tava atrasado, paletó, gravata, não tinha muita intimidade com a mulher, nem com o marido. Como é que eu vou chegar e falar pro marido, pra mulher, olha, posso colocar minha mão em cima da ferida? Meio estranho, né? Né? Meio estranho. Então eu chego lá, faço isso. Falo, olha, não sei se você acredita, eu queria fazer uma oração aqui, em nome de Jesus, né? Eu falei pra ela. E ela falou, não, pode colocar. Cara, a hora que eu coloquei a mão, minha mão, claro, obviamente, quando acontecia isso, esquentava muito, muito, muito. Começou a esquentar a perna da mulher, falou, nossa, tá esquentando. Eu falei, Jesus que tá operando, tal, enfim. E aí, bom, enfim, 2 semanas depois estava fechada a ferida da mulher, que era uma senhorinha já, diabética, com uma ferida bem aberta. Ela, cara, parecia né, a palma da minha mão. Aí, beleza. Então, assim, esse tipo de coisa, hoje, na verdade, depois de muito tempo, se me pedir, é que não aconteceu mais isso, porque a tônica mudou pro meu trabalho. Depois eu vou explicar, mas quando era assim, era, por exemplo, eu estava sentado numa reunião, conversando com pessoas, dá um jeito de avisar aquela pessoa que ela tá com uma doença. Dá um jeito de avisar aquela outra para ela cuidar disso. Dá um jeito de falar para aquela outra que ela não tá legal. Dá um jeito, não, era tudo ouvindo. Algumas vezes, quando eu era na minha... Porque passou na minha adolescência. Minha adolescência deu um freio nesse tipo de coisa. Mas depois voltou, com 18, 19, 20 anos começou a voltar. E acontecia uma coisa que era bem legal. Eu percebia quando as mulheres estavam grávidas. Eu via sempre uma luz alaranjada na altura do ventre aqui. Ah, que legal. E isso depois eu fui entender que era exatamente que elas estavam grávidas. Quando eu vi essa luz alaranjada. Depois eu entendi que explicaram que laranja era vida, tal, enfim. Uma aura? Não, era uma luz mesmo. Sabe, eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você, por exemplo, assim, você tá no escuro, de repente você dá de cara com uma luz ou com a luz do sol, e você fecha o olho, fica aquele... Você consegue ver de olhos fechados a luz aqui? A luz, sim. É exatamente aquilo. Você olha ali, fica uma luz como se fosse uma holografia projetada a cor, bem no lugar. É exatamente isso, tá? Quando se bate a luz que você fecha, depois você abre e você vê a cor ali. É exatamente aquilo que eu via.
E mesmo sem estar com luz, sem nada. Enfim. Então, era exatamente isso que acontecia. Essa era a parte um pouco do desconforto. Porque às vezes eu estava numa reunião de negócio assim, avisa o cara agora. Porque eu poderia avisar depois. Não, avisa a pessoa agora, porque talvez depois eu pudesse esquecer de avisar. E eu avisava, né? Sempre avisei as pessoas, olha, dava um jeito de, olha, né? Faz assim, ou se tá com algum problema aqui, enfim, eu dava um jeito sempre. Então, essas realmente sempre eram as demandas. E depois vieram as demandas na questão de trabalho mesmo. Então, assim, aí você me perguntou, isso era ruim? Era um pouco desconfortante. Não era ruim. Hoje, se viesse, continuasse esse trabalho, para mim, tranquilo. Porque também tinha aquela questão do julgamento. Pô, o que esse cara tá falando, meu? Como assim, né? Pô, a pessoa tá grávida, a pessoa não sei o quê, ou eu não tô legal de saúde, ou para eu fazer isso. Pô, do que esse cara tá falando? Porque muitas vezes era o primeiro contato que eu tinha com a pessoa. Então isso acontecia. Então essa era a parte desconfortável. Isso era dia sim que acontecia. Tinha época que era muito sobre isso que acontecia. Né? Então era meio esquisitão, né? Esse tipo de coisa. Do nada, né? Do nada. Tá com isso, fulano. É meio estranho, né? Então. As pessoas não estranhavam? Sim. Mas algumas entendiam e falavam a primeira coisa, assim, você é espírita, você é vidente. Eu falava, não sou vidente, na verdade, já que você tá falando isso, eu escuto. Né? Eu ouço de alguma maneira, eu ouço. Muitas vezes eu ouvia mesmo, como se fosse um capacete colocado na cabeça, e muitas vezes eu ouvia por intuição. Tem um monte de gente que tem isso e sabe exatamente do que eu tô falando. Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu.